Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa aula da nossa Escola Bíblica Online, número 157. Estamos aí estudando o livro do Apocalipse, que você tenha em mãos a sua Bíblia, uma caneta e um papel, um caderno, para fazer as anotações e ficarem mais fácil a sua compreensão. Então vamos lá, Apocalipse 2, verso 24. E a palavra de Deus diz: Digo, todavia vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então agora fala para os que não pecaram, né? Aceitando as coisas de Jezabel, mas aceitavam profundezas, né? Coisas profundas de Satanás. A ironia de Jesus, a profetisa e seus apoiadores, né? Que pregavam uma mensagem profunda de Deus mais que o Evangelho, né? Outra carga o texto não explica, mas as orientações em Atos 15 fala do concílio da igreja para examinar os assuntos, né? Sigam as orientações que dei. Não precisa de mais, né? Nada além da palavra de Deus. Então a minoria fiel a Deus tem poder de converter ou expulsar os maus. Verso 25, 26. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Então, elogios e elogios é o que eles têm em mãos para agradar ao Senhor. Então, conservem isso, pratiquem o correto. Ao salvo, aquele que permanecer no Senhor, nos constituir reino, unidos com Cristo, governaremos com Ele. Então, levaremos o Evangelho. Verso 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então, o cetro de ferro é um cajado dos reis, poder e força. Então, governará as nações, destruirá o sistema maligno. Em Salmo 2,9 diz: com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Verso 28 e 29. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filipenses 2, 9 a 11. Então, Jesus recebeu de Deus todo poder, glória e autoridade, e ele aplica à sua igreja. Então, a estrela da manhã é o brilho da glória, a transformação da vida do cristão, a vitória final. Para o crente fiel, então, fiquem atentos. Agora, João vai escrever a carta à igreja em Sardes. Então, tem elogios e tem críticas do Senhor. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, Sardes era uma cidade que foi muito importante no passado, havia sido capital do reino da Líbia no século 6 a.C., e no presente não tinha muito relevância como cidade. Então, como único destaque, tinham algumas estradas romanas grandes e uma indústria de lã e tinturaria. Então, eles cultuavam a deusa Cibele e também o imperador.
Muitos habitantes viviam de forma luxuosa e libertina. Escreve ao pastor da igreja. Então, 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito Santo, que só Jesus pode levar à vida espiritual. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, né? Toda a liderança das igrejas estão nas suas mãos. Conhece o que ela faz. Diferente de Tiatira, ele faz a crítica de que a reputação é boa perante as pessoas, mas quando Jesus olha, vê que estão mortos, precisa de mudança. Verso 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, vigilante passou para invasões, para falta de vigilância, falta de atenção, e poderia acontecer novamente, né? Essa falta de zelo pelo Senhor poderia ser corrigido, e a parte que ainda não estava morta, indo para o caminho errado, deverá voltar para a presença de Deus. E a forma de agir como igreja só religiosa não estava agradando a Deus. Verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, traga à memória o que o Evangelho pregou a você. Pratique, se arrependa. Jesus queria uma mudança no coração daquele povo. Se não fizerem como estão falando, virei inesperadamente, de surpresa, uma surpresa pesada. Derramarei juízo sobre o resto das pessoas que estavam quase perdidas. Verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então ele elogia o resto que não tinha morrido ainda. Alguns que não praticavam o pecado deles, né? Estarão comigo, vencedor. Essa igreja tem 3 grupos: os mortos, os que estão para morrer e os que estão andando na presença de Jesus. Verso 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a vestidura branca, né, tem um significado de pureza, de consagração de Deus, honra, vestes de festa, festeja na presença de Deus, vai estar na presença dele. Primeiro, apagarei seu nome, pode-se perder a salvação aqui, né? Mas não vão perder, porque tem o seu nome registrado, né, no livro da vida, eles são salvos. E o livro da vida é o livro dos vivos, o livro dos salvos. Então, a primeira interpretação é a correta. O salvo está garantido na presença de Deus. Verso Mateus 10:32, vale a pena servir a Deus, né? E um coração para fora também, não só dentro, mas também de coração para fora com as suas atitudes. Verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus indica a oportunidade para se converterem. Ele diz, vou julgar, então ouçam. Agora ele vai falar à igreja em Filadélfia. Faz parte das 2 igrejas que não receberam críticas, receberam só elogios, Esmirna e Filadélfia. Verso 7.
Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, ficava num local estratégico, na rota do correio imperial para o Oriente, era chamada de Pequena Atenas, pois tinha muitos templos dedicados a deuses, principalmente a Dionísio. Era um local que tinha terremotos frequentes e que levava muitos a não quererem morar ali. Santo, quando ele diz, é consagrado e perfeito, verdadeiro, fiel em cumprir as suas promessas, a chave de Davi é a autoridade, o Messias, o Salvador. Jesus tem o controle de tudo. Verso 8: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, e entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, diz, conheço o teu trabalho, né? Jesus está dizendo. A porta aberta, nós temos aqui duas interpretações. Primeiro, a promessa de entrada no reino de Deus, que não pode se fechar. E segundo, a porta para pregar o evangelho. Então, essa é a melhor da interpretação. As oposições que vocês estão enfrentando não vão fechar a porta que eu abrir. Não era uma igreja grande, era uma igreja pobre, de ex-escravos, mas guardaram o evangelho e não negam a Jesus. Então, é uma igreja fiel a Cristo. Verso 9: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, aqueles judeus que se levantaram contra os irmãos, eles são mentirosos. Então, vai realizar uma conversão no meio dos pervertidos, fazendo com que reconheçam o evangelho daquela igreja e se convertam pelo trabalho da própria igreja. Olha que coisa linda, né? Verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, uma igreja fiel, instrumento nas mãos de Deus para realizar a própria vontade dele. Então, Deus não negocia santidade, fidelidade, estas coisas, né, são firmes, comprometedoras no Senhor. Eles guardaram a palavra de Deus. Então, Deus os guardará da segunda vinda ou uma situação pontual dessa época. Vai guardar a igreja até o fim. A natureza da provação é para provar o coração dos homens, e essa igreja é fiel e será guardada. Verso 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho, é no tempo certo, a esperança para a igreja, né, que Jesus vai voltar. Permaneçam fiéis para não perderem a salvação. Verso 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, a promessa é a estabilidade e segurança, protegida, salva para sempre. Gravar o nome é símbolo de posse, né? O cidadão do reino de Deus.
uma nova realidade, totalmente implantado, um novo nome, plena glória, né, da sua segunda vinda. Então, nós temos aqui um futuro glorioso. Verso 13, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o alerta está feito, a realidade é esta: quem não der ouvidos, colherá juízo severo. Nós vimos até aqui, né, dessas últimas aulas, a igreja de Tiatira, Sardes e Filadélfia. Agora nós vamos à igreja em Laodiceia, a igreja que não tem elogios, só tem críticas. Apocalipse 3, verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Laodiceia era um centro industrial e bancário, né, de muito destaque, ficava em rotas comerciais importantes. Era muito rica, independente financeiramente. Foi destruída por terremoto e não precisou de ajuda, se reergueu sozinha. Famosa pelo belo tecido negro de lã que produzia para a produção de roupas e tapetes. Tinha uma escola de medicina avançada e produzia um pó frígio usado para fabricar colírios e para ouvidos. Então, ao pastor de Laodiceia, Jesus escreve: assim seja. Jesus diz: eu sou o verdadeiro, falo a verdade, digno de aceitação. Ele faz toda a sua credencial. João, capítulo 1, verso 3, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o princípio da criação diz que ele é a fonte de toda a criação. Então, está acima dos orgulhosos que se gabam dos seus feitos. Verso 15 e 16, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, diante dele está tudo descoberto. Frio nem quente, né? Não tem fervor espiritual nenhum. Hierápolis eram águas quentes e medicinais. Colossos, águas frescas que desciam das montanhas. Então, na região existiam essas duas cidades, águas quentes e frias medicinais. E as pessoas iam para lá para serem curadas. Então, Laodiceia, as águas chegavam mornas, eram intragável, que não servia para beber. Então, frio, a água que matava a sede de Colossos, e quente, a água de Hierápolis, que curava. Então, eles deveriam prestar para alguma coisa. Como vocês não servem para nada, estão acomodados, abandonaram suas missões de cristãos, Deus está triste com a atitude deles e algo será feito contra essa atitude, né, de serem mornos. Verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, Jesus vai avaliar aquilo que eles pensam. Eles tinham o foco na riqueza. Tudo isso é suficiente. Prosperidade material. Não quer dizer prosperidade espiritual. É o erro de hoje também, né? Nem sabes. Então, estão enganando a si mesmos. A felicidade para ter dinheiro não era a verdadeira vida que Jesus queria para eles.
miserável, mesmo com tanto dinheiro, eram mendigos, pobre, não tinham a verdadeira riqueza, cego, com a medicina avançada, não percebiam a sua condição, nu, insuficientes, trajados, humilhados, né? Então, o quadro que a igreja se enxergava era um, e o que Jesus via era um outro quadro, né? 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, Jesus não traz aqui ordem, mas ele aconselha. Quer que ela tome uma decisão, ouro refinado é o mais precioso. Ele fala de prosperidade espiritual, né? Desejá-lo e buscá-lo nas mãos do Senhor. Vestiduras brancas é a pureza, a sinceridade, o abandono do pecado, o arrependimento, um novo homem, para que o real estado de vergonha fosse revelado. Colírio usavam para tratar os olhos na cidade. Agora busquem o verdadeiro colírio nas minhas mãos. Para abrir os olhos deve ver a verdade. 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hebreus 12:6 reconhece Jesus a dureza de suas palavras, mas mostra que ama essa igreja. Antes dele rejeitar, ele busca mudança, indicando o caminho correto. Essa igreja desaparece. Nem ligaram para as repreensões de Jesus. Não mudaram. Jesus deu um raio-x da situação deles e deu a cura, mas nada fizeram. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus se coloca do lado de fora. A igreja o afastou, fazendo do dinheiro seu Deus. Mas ele tem a iniciativa e deseja que a igreja ainda tenha uma atitude em relação a toda essa repreensão que ele está fazendo. Se alguém responder positivamente ao chamado de arrependimento, terei comunhão com ele e ele comigo. Cear, né, é participar da vida. Verso 21 e 22. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao salvo, estarão reinando com o Senhor. Próximo. Jesus aplica a sua vitória aos vencedores também, aqueles que andaram nos seus caminhos. Então, Cristo é o Senhor, seu reino está em andamento e podemos contemplar o final, vencedores, assentando com Ele. Essa é a nossa esperança, por isso que nós falamos que o livro do Apocalipse é o livro da esperança. Agora, João vai falar a visão do trono de Deus. Ai, como é lindo isso. Começamos com saudação, dedicatória, a visão do Cristo glorificado, e no meio da igreja, ele mostra que ele conhece a igreja, sabe quais são os erros e acertos da igreja, ele está no meio das igrejas. Esta visão vai nos preparar para o que vem no futuro. Então, nós damos início ao capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui,
e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Nós falamos desde o princípio, João vai narrando esse livro, ele vai escrevendo, um momento ele está na terra e outro momento ele está no céu. Agora, Jesus fala, sobe aqui, né? Que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Então, depois das cartas, visões, vem mais informações. Deus está no trono, governando diante dos acontecimentos. A visão de João continua. Ele vê algo que será visto, passagem para ser vista. Viu a porta e a primeira voz. A visão é transportada para o céu e João está na terra, então ele vai subir para esta porta aberta no céu. Vou te mostrar acontecimento nesse novo ambiente. Isso quer dizer espiritualmente. Nós vamos parar por aqui, né? Para deixar para mais profundo a próxima aula, onde teremos mais tempo. Amém? Espero que você esteja gostando, entendendo. Curta, compartilhe, comente. Quiser mais alguma informação, deixe aí o seu recado que nós estaremos com prazer respondendo para você, tá bom? Que você tenha um excelente domingo na presença de Jesus, juntamente com seus familiares, com muita paz, com muita alegria. Amém? Que você tenha um excelente dia aí, então, e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Um beijo grande no seu coração.